Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, a súmula 69 do TST, que diz respeito à situação da multa do artigo 467 da CLT. Vamos lá, a súmula diz assim: a partir da Lei 10.272 de 2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado a pagamento das verbas rescisórias não quitadas na primeira audiência com um acréscimo de 50%. Muito bem, aqui a situação, portanto, é a situação do artigo 467 da CLT, que está aqui na tela, que prevê que na situação de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia com relação ao montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, a data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescida de 50%. Eu vejo muita gente confundindo essas palavras, controversa com incontroversa, né? Então, uma verba incontroversa é uma verba em relação à qual não existe nenhuma discussão. É uma verba que o empregador admite que deve aquela verba. Essa verba é incontroversa, né? E a verba, claro, controversa é aquela que é controvertida. É aquela em relação à qual o empregador nega. Ele fala, por exemplo, que não deve, por esse motivo ou por aquele motivo. Tá? Então, cuidado com essa expressão, que eu vejo muita gente trocando uma pela outra aqui. Mas muito bem, feita essa pequena observação aqui, né, a situação aqui é a seguinte: a situação, portanto, é a situação de quitação na primeira audiência do processo do trabalho das verbas incontroversas, aquelas verbas, então, em relação às quais não há nenhuma controvérsia. E aí o empregador tem a obrigação de pagar essas verbas na primeira audiência, sob pena de pagar com acréscimo, com uma multa de 50%. Essa multa, claro, ela tem esse papel, né, de tentar forçar, de tentar estimular o empregador a pagar essas verbas, que no final das contas são verbas que já tinham que ter sido pagas antes, né, porque são verbas rescisórias e verbas que tinham que ter sido pagas, portanto, fora da justiça. Né? Então, sequer faz sentido que o empregador deixe para pagar isso judicialmente. Tá? Mas, muito bem, a situação aqui, então, né, é a seguinte: a dúvida que se gerou em algum momento no processo do trabalho é com relação à aplicação desse dispositivo, a aplicação dessa multa, portanto, na situação de revelia. Né? Porque, perceba, se o 467 ele é devido, né, se essa multa é devida na situação de verbas que são verbas incontroversas, né, é claro que na situação de revelia, se o empregador não compareceu, não se defendeu, você tem, claro, que essas verbas todas vão ser verbas incontroversas. Né? Todas as verbas rescisórias, então, elas vão ser tidas como incontroversas. Claro, o empregador não compareceu, ele não se defendeu. Né? E a única forma da verba se tornar controvertida ou controversa é se o empregador oferecer contestação. E na contestação, o empregador pode comparecer e dizer: olha só, essa verba aqui eu não devo, esse aviso prévio eu não devo, porque a dispensa não foi motivada, foi por justa causa, por pedido de demissão. Ou então o 13º salário eu não devo porque já paguei, as férias eu já paguei, ou esse empregado já tirou as férias, por exemplo. Enfim, qualquer alegação que seja fundamentada e razoável, né, que torne essa verba controvertida. Mas pressupõe, claro, que haja uma contestação. Então, essa súmula é muito lógica, é muito simples, é muito coerente. Né? Na revelia, você não tem contestação, as verbas rescisórias, então, elas vão permanecer todas incontroversas e é claro que vão ter que ser pagas com a multa do 467, ou seja, a multa de 50%. Né? Alguém sustentou aqui o contrário aqui historicamente e pode ter pensado: porque no caso de revelia e confissão, a pena vai ser a presunção de veracidade dos fatos. Não caberia uma outra pena. Alguém pode ter sustentado esse raciocínio aqui já no passado, mas é um raciocínio, claro, que não faz o menor sentido. Né? Por quê? Porque a revelia e a confissão não são pena. A revelia é uma situação jurídica. Esse é um tema que a gente aprofunda, claro, no nosso curso de processo do trabalho. Mas a revelia e a confissão não são penas que vão ser aplicadas ao empregador, ao réu, ao reclamado. É uma situação jurídica, claro, que vai decorrer do não comparecimento desse réu, do não oferecimento de contestação, e a consequência da revelia e da confissão, claro, vai ser a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Né? Isso não é uma pena, né? Não tem essa questão de não pode punir o mesmo fato duas vezes. Isso não existe aqui, porque revelia e confissão, volto a dizer, não são pena. Tá? A pena vai ser, sim, a multa do 467 com relação às verbas rescisórias incontroversas. Essa expressão aqui, verbas rescisórias, até algumas pessoas que eu diria que são um pouco mais puristas, elas até criticam e falam: tem que chamar de verba resibitória,
né, porque rescisão do contrato de trabalho só aconteceria na situação de força maior, e no caso de dispensa do trabalhador, você não teria uma rescisão, mas teria uma resilição do contrato, né, trazendo aí categorias do direito civil, né? Por mais que alguns usem essas expressões, me parece que não é necessário que a gente use essas expressões, né, até porque são expressões que a própria CLT usa. Se a gente ler aqui o artigo 467 da CLT, ele chama essas parcelas de verbas rescisórias. Cadê aqui? Né? Verbas rescisórias, está no texto da lei, não só nesse artigo, mas em outros artigos da CLT se usa a expressão verbas rescisórias, e é uma expressão que é consagrada na prática trabalhista. Tá? Então, eu, Felipe, me recuso a chamar as verbas rescisórias de verbas resilitórias, né? Porque senão eu teria que chamar também de verbas resolutórias, no caso de uma resolução, né? E não parece que seja esse o caso, até em função da maior simplicidade que deve imperar no direito no processo do trabalho, tá certo? Então, chamo sim de verbas rescisórias, não vejo nenhum problema nisso, né? E aí, portanto, o que pode surgir aqui de dúvida, né? Então, com relação à situação da súmula em si, é muito simples, né? Revelia e confissão, a gente vai aplicar o 467, e a dúvida que vai surgir, então, é sobre quais parcelas que vai incidir a multa do 467, sobre quais parcelas que vai incidir a multa de 50%, né? E aqui, claro, né, são as verbas rescisórias, ou seja, são verbas cujo fato gerador seja a extinção do contrato de trabalho. Vou repetir, verbas cujo fato gerador, o que vai gerar, portanto, aquela verba, é a extinção do contrato de trabalho. E que verbas são essas? Em primeiro lugar, o saldo de salários, né? Porque o saldo de salários, é claro que ele vai ser devido ali em função da extinção do contrato de trabalho. Outra parcela, né? O 13º e também as férias com 1/3 proporcionais, né? Perceba, as parcelas proporcionais, o fato gerador delas é justamente a rescisão, a extinção do contrato, né? Perceba, as parcelas já vencidas, então os salários vencidos, as férias vencidas, o 13º já vencido, né? Esse direito já tinha sido adquirido pelo trabalhador antes da rescisão, né? E aí, portanto, eu não vou chamar isso de verba rescisória. A verba rescisória, volto a dizer, é aquela que surge com a dispensa. E as proporcionais aqui, o 13º e férias proporcionais, eles vão surgir sim com a dispensa. Outra situação, aviso prévio, né? Aviso prévio, claro, é uma verba rescisória, porque é uma verba, claro, que decorre da extinção, né? Quando você tem a extinção do contrato, a dispensa do trabalhador, aí que vai surgir o direito ao aviso prévio, né? Então, 13º, férias, o aviso prévio, saldo de salários. Bom, e aqui vai surgir uma discussão interessante, que é com relação ao FGTS. Será que incide o 467? Será que incide a multa de 50%, então, no caso de ser incontroversa essa parcela, com relação ao FGTS? E aqui tem que fazer uma diferenciação. Com relação aos depósitos mensais do Fundo de Garantia, não existe nenhuma dúvida de que não vai incidir o 467, tá? Então, com relação aos depósitos do Fundo de Garantia, não incide o 467, nenhuma discussão, nenhuma dúvida com relação a isso. A discussão ela vai existir com relação à indenização de 40%, os famosos 40% do FGTS. Será que incide 40%, ou melhor, será que incide 467 sobre 40% do FGTS? Essa que é a dúvida que vai surgir, né? E aqui a gente vai encontrar duas correntes. Uma corrente que o TST já seguiu, até trouxe um acórdão aqui do TST de 2019, né? A gente não tem tantos julgados do TST sobre esse tema, então eu não posso dizer aqui que o TST pacificou num sentido ou no outro. Então, o TST não pacificou. O que a gente encontra aqui é uma tendência da jurisprudência do TST e também de alguns regionais, no sentido de que o 467 sim incidiria sobre os 40%. Tá? E qual o raciocínio que esse acordo que está aqui na tela de vocês, né, e também que outros julgados já fizeram com relação a esse tema? É o seguinte, olha, o 40% do FGTS ele é uma verba rescisória, porque é uma verba que decorre da rescisão ou da extinção do contrato. Se decorre da extinção do contrato, né, então, portanto, é uma verba rescisória e estaria, portanto, no âmbito do 467 da CLT. Esse raciocínio aqui, esse julgado que está na tela, sufragou esse raciocínio e alguns outros julgados também nesse mesmo sentido. Tá? O primeiro posicionamento possível é esse. Agora, esse posicionamento aqui ele é possível de crítica. Por quê? Porque, olha só,
Essa indenização de 40% do FGTS, ela vem na própria Constituição, né? Para ser mais preciso, vem no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? E aí se prevê, portanto, essa situação da indenização de 40% do FGTS. Só que vem o seguinte, se a gente aplicasse aqui, né, se a gente aplicar 50%, que é o 467, sobre o 40% do FGTS, perceba que o 40% ele vai se tornar quanto? Vai se tornar 60%. Concorda comigo? Porque olha só, eu estou falando de aplicar 40% mais a multa de 50% sobre os 40%. Então eu teria que fazer 50% sobre 40%, claro, é metade, dá 20%. Então eu somaria 40% mais 20%, que é igual a 60%. Né? Então perceba, se a gente aplica, portanto, o 467 sobre os 40%, na prática, isso aqui vai resultar numa multa ou numa indenização do FGTS de 60%, e não de 40%, como quer a Constituição. Tá? Esse é um argumento muito forte. O outro argumento seria de que o 40% não seria uma verba rescisória em si, porque não consta do TRCT, do termo de rescisão do contrato de trabalho. Esse argumento é mais fraco, mas é um argumento subsidiário. O principal argumento é esse, então, que a Constituição estabelece a multa de 40%, a multa ou indenização, que seria o mais adequado, porque dispensar o empregado não é um ato ilícito e, portanto, não seria correto chamar de multa de 40%, mas chamar de indenização de 40% do FGTS. Né? E a Constituição, então, ela prevê 40%, não prevê 60%. E aí, portanto, a lei não poderia aumentar essa indenização para 60%, seria um argumento bastante forte e a gente encontra julgados também nesse sentido. Tá? Essa é a principal discussão. Mas é uma discussão que está além da súmula. A gente aqui, sempre no nosso canal, a gente procura aprofundar e trazer discussões mais aprofundadas, né? Mas a súmula em si ela é bastante simples, porque a súmula prevê, então, que na situação de revelia, na situação de confissão, vai se aplicar, sim, o 467 e vai se aplicar os 50% de multa, portanto, né? E aí a discussão, claro, vai ser o alcance, se vai alcançar o 40% do FGTS ou não, como a gente trabalhou aqui, tá? Mas com relação às demais parcelas, vai incidir tranquilamente. Maravilha, né, gente? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus colegas aí, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e a gente possa seguir ajudando cada vez mais pessoas aí com o nosso desafio das súmulas. Grande abraço e até o próximo vídeo.